tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. E vamos dar início a mais um vídeo, né? Esse é o vídeo 8 do nosso Caminho Frutas e Flores. E no vídeo anterior, que foi no vídeo 7, eu parei na carreira 103. E aqui eu trouxe 3 carreiras prontas, tá? É aquilo que eu falo pra vocês. O gráfico, ele não está me ajudando. Então, às vezes, eu tenho que adiantar algumas carreiras pra ter noção da pontuação. Confesso que, às vezes, eu desmancho porque não bate a pontuação e eu faço novamente. Então, vamos lá, pessoal. Como é o vídeo 8, nós vamos para a carreira 104, que é essa aqui, ó. Coloquei um alfinetezinho para eu não me perder, porque eu me perco fácil. Então, vamos lá para a carreira 104. Tá vendo? Eu falo e me perco. Às vezes foge da cabeça. Então, vamos lá, pessoal. Carreira 104, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente, 11 quadradinhos e 4 pontos altos. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de gaivotas. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 gaivotas, tá? 15 gaivotas. Depois das 15 gaivotas, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, ó. Depois dos 13 pontos altos, fiz 2 quadradinhos. E pra cá, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Aqui, meus amores, eu fiz 2 quadradinhos, depois dos 13 pontos altos, fiz 2 quadradinhos. E aqui, eu fiz 3 quadrados alongados, ó, 3 quadrados alongados em cima da pontuação. Sempre naquele esqueminha que eu falei pra vocês. Pulo 5 de base e fecho no sexto com ponto alto. Aqui, são sempre 5 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 3 quadrados alongados em cima da pontuação. Depois dos 3 quadrados alongados, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, pessoal, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos. 1 quadradinho, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. E terminei minha carreira 104 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 105. Carreira 105, essa aqui, pessoal, ó. A 105, eu não tive aumento também, nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, eu fiz 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui e 1 quadradinho. Agora, aqui, observem, ó. Na carreira anterior, eu tive aqui meus 3 quadrados alongados, né, em cima da pontuação. E aqui também eu vou repetir a mesma coisa, 3 quadrados alongados, só que agora, os 3 em cima dos outros 3 quadrados, ó. Certo, pessoal? Então, aqui, depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3 quadrados alongados e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos e 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de quadrados, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 quadrados alongados, tá? 15 quadrados alongados. Depois dos 15 quadrados, eu fiz aqui 4 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos
e 4 pontos altos sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 106. A carreira 106, pessoal, eu tive um aumento de 3 pontos altos, ó, totalizando 4. Então, o início da carreira 106 foram de 4 pontos altos com aumento. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, 4 pontos altos e 1 quadradinho. E aqui eu inicio o meu trabalhado de gaivotas. Ficou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gaivotas, tá, pessoal? 14. Aqui no último quadradinho, no último quadrado alongado, era para eu fazer outra gaivota, mas eu não fiz porque aqui eu fiz pontuação. Então, depois das 14 gaivotas, eu dividi o quadrado alongado ao meio. Fiz 2 correntinhas, pulei 2 de base e fechei na terceira com ponto alto, tá? E pra cá eu segui a pontuação de ponto alto. Então, ficou assim, ó, meu quadrado alongado, um quadradinho. E aqui dentro do quadrado alongado, eu fiz 3 pontos altos, ó. Dentro do quadrado alongado. E pra cá, eu segui a pontuação em cima da pontuação da carreira anterior. Então, ficou um quadradinho. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. Aqui eu tive, em cima dos quadrados alongados da carreira anterior, 1, 2, 3 gaivotas, ó. 3 gaivotas. E aqui em cima da pontuação, um quadrado alongado. Sempre pulando 5 e fechando na sexta, tá? Então, depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. 2 quadradinhos, 7 pontos altos e 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos. 3 quadradinhos. E pra cá, eu terminei a carreira 106 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Deixa eu contar isso direito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, pessoal. 22 pontos altos, sendo que 3 pontos foram um aumento, tá? Então, o final da carreira 106 foram de 22 pontos altos com aumento. Não esqueçam o aumento. E agora, nós vamos dar continuidade com a carreira 107. A carreira 107, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 1 quadradinho. Aqui, meus amores, eu fiz um quadrado alongado em cima da pontuação, ó. Pulei 5 de base e fechei no sexto com ponto alto. Então, depois do quadradinho, foi um quadrado alongado. E 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 1 quadradinho. Aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados alongados, ó. O primeiro quadrado alongado em cima do quadrado, os demais em cima da gaivota. Ó, totalizando 1, 2, 3, 4 quadrados alongados. Depois dos 4 quadrados alongados, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui também e mais um quadradinho. E pra cá, eu fiz 14 quadrados alongados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todos em cima das gaivotas, tá? 14 quadrados alongados. Pra cá, um quadradinho e 4 pontos altos. Aqui, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. E terminei a carreira 107 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos pra carreira 108. A carreira 108, pessoal, não tive aumento também, nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 quadradinhos, 4 pontos altos e 1 quadradinho. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de gaivotas. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gaivotas, tá, pessoal? 14 gaivotas. Depois das 14 gaivotas, todas em cima do quadrado alongado. Depois das 14 gaivotas, eu fiz um quadradinho. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui também. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 gaivotas, 2 quadrados alongados em cima da pontuação e uma gaivota. Vou repetir para vocês, ó. Então, depois dos 19 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4 gaivotas, ó. 1, 2, 3, 4. 2 quadrados alongados em cima da pontuação e uma gaivota em cima do quadrado alongado. E depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, um quadradinho e terminei a carreira 108 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos para a carreira 109. A carreira 109, meus amores, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 2 quadradinhos. E depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos. Depois dos 28 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Aqui eu tive um trabalhado de quadrados, ó, foram de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados alongados. Aqui, alguns em cima da gaivota, outros em cima do próprio quadrado, tá? Mas o importante é o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados alongados. Depois dos 7 quadrados alongados, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos e um quadradinho. E aqui é o meu trabalhado de quadrados, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadrados alongados, todos em cima da gaivota. Um quadradinho, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos e terminei a minha carreira 109 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos para a carreira 110. A carreira 110, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Depois dos 11 quadradinhos, fiz 4 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz a minha sequência de gaivotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gaivotas, tá? Todas em cima do quadrado alongado da carreira anterior. Depois das 14 gaivotas, eu fiz um quadradinho. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. Um quadradinho e um quadrado alongado. Observem, ó, um quadradinho em cima do quadradinho e um quadrado alongado em cima da pontuação. Sempre pulando 5 e fechando no sexto, tá, pessoal? Senão não dá certo a pontuação. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Aqui eu também tive um trabalhadinho de gaivotas, que foram de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaivotas. E aqui na carreira anterior tinha um quadrado alongado, eu não fiz gaivota em cima dele. Eu fiz aqui 6 gaivotas apenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último quadrado aqui, eu dividi ao meio, fiz um quadradinho, da mesma maneira que eu já expliquei pra vocês,
fazendo 2 correntes, pulando 2 e fechando na terceira com ponto alto. Então, ficou assim, depois das 6 gaivotas, um quadradinho, e 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, pessoal. Olha como eu fiz dentro do quadrado alongado, tá? E pra cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos, 28. 3 quadradinhos. Ó, 3 quadradinhos e terminei a carreira 110 com 4 pontos altos. Aqui também sem aumento e sem diminuição. E vamos para a carreira 111. A carreira 111, pessoal, não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 pontos altos aqui. Então, depois dos 2 quadradinhos, 31 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos e 1 quadradinho. Aqui eu tive um trabalhado de quadrados, ó. Tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados alongados, ó. Todos em cima das gaivotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra cá, eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 1 quadradinho. E aqui eu tive um quadrado alongado em cima do quadrado da carreira anterior e um quadrado alongado em cima da pontuação, ó. Observem que eu pulei aqui um quadradinho e mais 3 pontos altos, ó. Então, ficou um quadradinho e 2 quadrados alongados. Depois dos 2 quadrados alongados, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Aqui, eu tive um trabalhado de quadrados alongados. O primeiro foi em cima da pontuação, tá, pessoal? Então, ficou aqui, ó, em cima da pontuação. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Opa, vamos contar de novo, que ele escapou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados alongados. Apenas um em cima da pontuação, que é o primeiro, e o restante em cima das gaivotas. Um quadradinho, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos aqui. E terminei a carreira 111 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E vamos para a carreira 112. A carreira 112, pessoal, não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, 4 pontos altos e 1 quadradinho. E aqui é o meu trabalhado de gaivotas, que foram... Depois dos quadrados, depois dos 4 pontos altos e do quadradinho, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gaivotas, tá? 15 gaivotas. Depois das 15 gaivotas, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Aqui eu fiz 2 gaivotas em cima dos quadrados alongados e aqui um quadrado alongado em cima da pontuação, ó. Observem como ficou. 2 gaivotas e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui também tive um trabalhadinho de gaivotas, ó. Depois dos 2, 4, 6, 7. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaivotas. Todas em cima do quadrado alongado. Depois das 6 gaivotas, fiz um quadradinho. E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos. 2 quadradinhos. E terminei minha carreira 112 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 113. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 113. A carreira 113, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho,
eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos, mais um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu tive um trabalhado de quadrados, ó. Fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados alongados, ó, todos em cima da gaivota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois dos 6 quadrados alongados, fiz um quadradinho e 4 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3 quadrados alongados, ó, um em cima do quadrado e os outros 2 em cima da gaivota, totalizando 3 quadrados alongados. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. E aqui o meu trabalhado de quadrados alongados, pessoal, todos em cima da gaivota, ó. Que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados alongados, quadrados em cima de gaivotas. Um quadradinho, 2, 4 pontos altos aqui, depois do quadradinho, 4 pontos altos. E pra cá eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos e terminei a minha carreira 113 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. Carreiras bem compridas, né? Bastante pontuadas. Então, vamos para a carreira 114. A carreira 114, pessoal, eu tive um aumento, tá? Um aumento de 3 pontos altos, totalizando 4. Então, o início da carreira 114 foram de 4 pontos altos com aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 4 pontos altos. Aqui em cima da pontuação, ó, em cima dos 3 pontos altos e do quadradinho, eu fiz um quadrado alongado. Então, depois dos 4 pontos altos, foi um quadrado alongado. E pra cá, o meu trabalhado de gaivotas. Ficou assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gaivotas. Depois das 15 gaivotas, um quadradinho, e 2, 4, 6, 7 pontos altos, e mais um quadradinho. Aqui também tive um trabalhado de gaivotas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gaivotas. Observem que a quarta gaivota, 1, 2, 3, 4. A quarta gaivota foi em cima da pontuação, ó. Pulei 2 de base, peguei no terceiro com ponto baixo. Pulei mais 2 de base, peguei no terceiro com ponto alto, tá? Então, foi em cima da pontuação. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gaivotas. Um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui. E mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Um quadradinho. E terminei minha carreira 114 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Observem que eu tive um aumento de 3 pontos altos também. Eu tive no início e no final da carreira. No final, depois do quadradinho, foram 16 pontos altos com aumento, tá, pessoal? E agora, nós vamos para a carreira 115. Então, vamos lá, gente. Vamos para a carreira 115. É 115 mesmo, ó. Já fiz 3, tá? Fiz a 115, a 116 e a 117, para adiantar. A 115 é essa aqui que eu marquei com alfinetinho para não me perder. Então, vamos lá. A carreira 115, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, exatamente 16 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui também e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos
E aqui eu dei início ao meus quadrados alongados, pessoal, ó. Observe que o primeiro foi em cima da pontuação. Pulei 5 de base e peguei no sexto com ponto alto. E fiz o meu primeiro quadrado alongado. Então, vamos lá para a pontuação de quadrados. Então, fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados alongados. Um quadradinho, 4 pontos altos. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó, um quadrado alongado em cima da pontuação, a mesma coisa que eu expliquei para vocês agora. Então, para cá eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quadrados alongados. O último ficou em cima do quadrado da carreira anterior, tá? E depois dos 17 quadrados alongados, eu fiz 4 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. E terminei minha carreira 115 com 4 pontos altos sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos para a carreira 116. Carreira 116, pessoal, essa aqui, ó. Não tive aumento nem diminuição, subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, 4 pontos altos. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de gaivotas. Vamos contar para ver quantas temos. Então, depois dos 4 pontos altos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gaivotas, tá? 17. E aqui eu parei para fazer um quadrado alongado, ó. Fiz a gaivota, a 17ª gaivota até aqui em cima do quadrado alongado. E aqui em cima da pontuação, eu fiz um quadrado alongado, ó. Observem, pessoal, como eu fiz. Então, depois do quadrado alongado aqui, eu continuei com o meu trabalhado de gaivotas. Fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gaivotas. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente 11 gaivotas. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Aqui, eu termino a minha carreira 116 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos para a carreira 117. A carreira 117, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. Depois dos 22 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, deixa eu ver, pessoal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, exatamente 25 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui, pessoal, eu começo o meu trabalhado de quadrados, ó. Fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 quadrados alongados, tá? Ó. Lembrando que aqui, na carreira anterior, onde fizemos em cima da pontuação, fiz o quadrado também. Então, totalizei 29 quadrados alongados. Aqui, eu fiz 4 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quadradinhos. E terminei a carreira 117 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora sim, vamos para a carreira 118. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 118. A carreira 118 não tive aumento nem diminuição, subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos.
Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Depois dos 11 quadradinhos, eu fiz aqui 4 pontos altos. E aqui o nosso trabalhado de gaivotas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 gaivotas, tá, pessoal? 29. Um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos e mais um quadradinho. Aqui em cima da pontuação, ó, em cima do quadradinho e dos 3 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, ó. Então, depois do quadradinho, eu tive um quadrado alongado. E depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos. 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, eu terminei a carreira 118 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos, tá, pessoal? Sem aumento e sem diminuição. Então, ao final da carreira 118, foram de 25 pontos altos. Terminou reta com a de baixo. E agora sim, vamos para a carreira 119. A carreira 119, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz apenas um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 2 quadradinhos e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 quadradinhos, pessoal. Aqui, ó. Então, depois dos 2 quadradinhos e dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E aqui, um quadrado alongado em cima do quadrado alongado também, ó. Olha aqui como eu fiz. E depois do quadrado alongado, um quadradinho e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz outro quadrado alongado, ó. Porque aqui eu vou dar início ao meu trabalhado de quadrados. Então, eu iniciei meu trabalhado aqui, ó, em cima da pontuação. Então, meu primeiro quadrado alongado foi em cima da pontuação, tá, ó? Então, eu fiz aqui no total, depois dos 4 pontos altos, eu fiz um total de 30 quadrados alongados, pessoal. Já contei, tá? 30 quadrados alongados. Depois dos 30 quadrados, 4 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. E terminei a carreira 119 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos para a carreira 120. Vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 120. A carreira 120, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Aqui eu fiz 4 pontos altos. E aqui eu fiz um total de 30 gaivotas, eu acho que foi 30. Vamos contar, né, para não ter dúvidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Exatamente 30 gaivotas, tá? Depois das 30 gaivotas, eu fiz aqui, ó, em cima da pontuação, um quadrado alongado. E em cima do quadrado alongado da carreira anterior, uma gaivota, tá? Observem como eu fiz, para não ter dúvidas, pessoal. Então, depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e mais um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, um quadradinho, e terminei minha carreira 120 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E vamos para a carreira 121. A carreira 121, pessoal, não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 3 quadradinhos e 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz um quadradinho e 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho.
Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos e um quadradinho. Só que aqui, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Aqui eu tinha uma gaivota, então, dentro, aqui, ó, fiz o ponto alto e pra cá eu fiz mais 3 pontos altos dentro da gaivota, ó. A nossa gaivota são de 3 correntinhas, mas eu peguei só 2 pontos altos dentro, pulei uma correntinha, não tem problema. Então, aqui ficou, ó, nessa gaivota eu fiz dentro dela 2 pontos altos, peguei o terceiro aqui no ponto baixo, fiz 2 correntinhas, pulei as 3 correntinhas aqui e fiz um quadradinho. Então, ficou assim, ó, a gaivota, tá? Então, ficou um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos e um quadradinho dentro da gaivota. Depois do quadradinho, eu fiz aqui, meus amores, um total de 31 quadrados, tá? O primeiro eu comecei em cima do quadrado da carreira anterior, o restante foi todos em cima das gaivotas. Fiz um total de 31, tá? Já contei e recontei. E depois dos 31 quadrados alongados, eu fiz 4 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. E terminei a carreira 121 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição também. E agora, vamos para a carreira 122. A carreira 122, pessoal, não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 4 pontos altos. Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos e 4 pontos altos. E aqui, eu dei início ao meu trabalhado de gaivotas. Eu acho que foram 31, mas vamos contar para ter certeza, né? Para não ter problema depois. Então, comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27, 28, 29, 30, 31. Exatamente 31 gaivotas, tá? 31. Depois das 31 gaivotas, eu fiz um quadradinho e 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, exatamente 16 pontos altos aqui. Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e terminei a minha carreira 122 com 4 pontos altos, sem aumento e sem diminuição também. E no próximo vídeo, eu acho que é o vídeo 9, né? Eu volto com vocês com a carreira 123. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.